Hoje o nosso assunto é intercâmbio. Bom, como alguns de vocês sabem, eu fiz intercâmbio na Califórnia em 2010 e de lá pra cá eu recebo várias perguntas sobre como eu fui, quanto eu gastei, quanto tempo eu fiquei, se vale realmente a pena fazer intercâmbio ou não. E eu andei recebendo algumas perguntas sobre isso no Facebook, então eu resolvi gravar. Na verdade vai ser uma série de vídeos sobre intercâmbio. E o primeiro vai ser esse, onde eu vou contar por que eu resolvi fazer intercâmbio, como aconteceu, como eu descobri os cursos, como eu fiz as minhas escolhas e como eu consegui economizar. E na verdade esse é o começo da história do blog Vou pra Califórnia, porque ele começa por conta do meu intercâmbio. Vamos lá? Bom, eu tinha 23 anos. Estava acabando a faculdade, me formei no meio de 2010 em design gráfico, aqui na Belas Artes, em São Paulo. E, bom, na verdade eu vinha numa situação difícil, eu estava 2 anos em depressão por causa da perda da minha mãe, que faleceu quando eu tinha 21 anos. Foi um momento muito difícil, ainda sem vontade de estudar, mas eu terminei a minha faculdade. E aí, assim, no meio de 2010 eu me vi formada, tinha um título, mas eu ainda não tinha emprego, tinha pouco dinheiro guardado, morando sozinha, não tinha mais a minha mãe, precisando dar um jeito na vida, arrumar um rumo, assim, pra vida, sabe? E na área de design, né, de marketing, de publicidade no geral, sem o inglês é um pouco difícil, e eu não falava inglês. Eu já tinha feito várias escolas no Brasil, na adolescência meus pais pagaram vários cursos de inglês, né, CNA, FISC, CCAA, Wizard, eu fiz várias, porém eu sempre tive muita dificuldade com o inglês, então, na verdade com qualquer idioma. Então, pra mim, essas escolas não resolviam. Eu aprendia lá aquele diálogo, aquelas lições, fazia prova, ali um mês eu já não lembrava mais nada. Inclusive pela falta da prática, não ter com quem conversar. Era frustrante porque eu fiz vários anos de inglês e aí eu ouvia uma música e eu não entendia nada. Eu ia ao cinema e se eu não lesse a legenda eu não ia entender o filme. E isso é frustrante, é difícil, e para quem precisa do inglês para trabalhar, é mais desesperador. Então, na verdade eu fiz um tempo ainda de inglês no Brasil com um professor particular. Isso sim me ajudou bastante. E eu fiz mais ou menos uns 6 meses, e aí eu consegui evoluir um pouco no idioma e consegui entender um pouco mais e me localizar no inglês. E aí, como eu tinha terminado a faculdade, eu falei, quer saber? Eu vou fazer intercâmbio. E comecei a pesquisar. Mas assim, é muito caro. E eu não tinha dinheiro guardado, eu estava sem emprego, inclusive, fazendo um freelance ou outro, um projeto ou outro, e eu precisava de dinheiro. E eu comecei a ir nas agências, a pesquisar na internet, nossa, eu queria ir ficar mais ou menos pelo menos uns 3, 4 meses e saía mais de 20 mil reais, gente, era muito, muito, muito caro. Eu não tinha essa grana guardada, ponto final. Ou eu ia fazer empréstimo bancário, mas e aí? Eu não ia comprovar renda, como é que eu ia conseguir um empréstimo, sabe, nova e tal, enfim. Eu tava meio que sem alternativas, mas eu tinha um sonho e eu resolvi que eu não ia desistir dele. Acho que pra tudo nessa vida tem um jeito, sabe? E se esse é o destino e você tem fé em Deus, você consegue. E eu comecei a pesquisar, fui pra internet, né? Na época a rede social que tínhamos era o Orkut, e eu fui pesquisando nas comunidades e conversando com outros brasileiros até que moravam lá na época, que já estudavam lá. E, bom, eu percebi que eu não precisava gastar tudo aquilo. Ok, né, é compreensível que agências e todo mundo que trabalha nessa área não te dê opções, além daquela de mora em casa de família, estude na escola X e pague não sei quantos mil reais por isso. É o ganha-pão deles. Se eles te falam, olha, se você não tem essa grana, tem um caminho X, eles perdem o cliente e aquilo vai se dissipando e eles fecham, né? Eles precisam de renda, então se você não paga, eles também não te dão outra alternativa. Mas existe. E ok, não é culpa da gente não saber, mas essa informação é muito pouco divulgada. E na verdade é aí que fez tanto sucesso o meu intercâmbio, quando eu disse que eu não paguei escola. Que eu fiz um curso de inglês gratuito, um intercâmbio gratuito com relação às escolas nos Estados Unidos, né?
O destino do meu intercâmbio foi Los Angeles, na Califórnia, e eu estudei de graça, né? Eu tinha aula todos os dias, acho que era 4 horas por dia, não me lembro exatamente. Aprendi muito com nativos, um inglês incrível, né? Um curso de inglês incrível porque ele misturava semântica, de gramática, vocabulário e ainda integrava a turma, a gente fazia amizade e juntava a cultura americana. Pra mim foi sensacional e eu não gastei nada com ele. Claro, eu paguei minha passagem de ida e volta, paguei alimentação, transporte, o que eu quis viajar por lá eu paguei e, claro, uma moradia. Mas, por exemplo, na mesma casa onde eu morava, pessoas iam pelas agências e para estudar em escolas particulares e pagavam $400 a mais por mês do que o que eu pagava, porque eu fui sem agência, eu encontrei a casa sozinha. Então, assim, as economias que você faz indo sem agência de intercâmbio é muito grande. E foi assim que eu consegui fazer meu intercâmbio economizando zilhões de %. E tendo um inglês bacana, estudando, aprendendo, vivendo inglês, né? Porque acho que o grande barato do intercâmbio não é a escola. A escola pode ser essa, aquela, outra, não faz diferença. Os cursos são todos muito bons. Os professores, eles são nativos, eles sabem inglês. O que difere é o quanto você vai viver o inglês. Se você vai sair da escola, vai pra casa, fazer os seus exercícios e depois vai ficar lá, ou se você só vai conversar com outras pessoas em português, ou se você vai se propor a chegar lá e viver em inglês. E ao mercado, ao supermercado, se virar para conversar com as pessoas no ponto de ônibus, numa fila, num shopping, numa loja, nos parques de diversões, nos seus passeios em inglês, e se virar para entender e para se expressar, e aí você aprende, parece que o inglês vai entrando na sua mente, sabe? É um pouquinho, é o dia a dia, é a vivência, é o acostumar o ouvido, a fala, o cérebro a pensar em inglês. Um dos grandes problemas que pelo menos eu tinha aqui no Brasil para aprender inglês é que eu tinha que aprender traduzindo, né? A minha cabeça estava sempre traduzindo. Tudo que eu ia falar, eu pensava em português, traduzia e falava em inglês. Então esse tempo, né, esse delay que tinha do passar do português para o inglês é que me atrapalhava a entender as frases, a entender as músicas, os filmes e a me comunicar. Chega lá, você aos poucos vai entendendo como traduzir o seu cérebro, a já pensar em inglês e entender em inglês e não traduzir o inglês. E isso pra mim foi sensacional. Então, bom, quando eu voltei pro Brasil, muitas pessoas queriam saber quanto que eu tinha gasto, como eu tinha ido, nome da agência, nome da escola, se eu tinha aprendido, se não, se valia a pena, enfim. Só que eu recebia muitos e-mails por dia, mensagens no Orkut, Facebook, que aí já tinha começado o Face, eu já tinha Facebook. Então, ou pessoas mais próximas que vinham perguntar, me ligavam. Só que assim, de início você responde 1, 2, 3 pessoas, chega uma hora que eu tinha 50 pessoas por dia pra responder. E gente, é humanamente impossível, porque eu tinha que trabalhar, cuidar da minha casa, viver, enfim, não dava mais. Então o que eu fiz? Montei o blog Vou pra Califórnia. O blog começou pra eu contar a minha experiência na Califórnia. O que eu conheci por lá, como eu fui, o que eu vivi, como era a escola. E o post mais famoso do blog é o que eu falo sobre o meu intercâmbio gratuito na Califórnia. E ele tem lá, sei lá, acho que mais de 200 comentários, é o post mais visto, ele tá na primeira página do Google. Então ele atrai realmente bastante visibilidade para essa alternativa econômica simples e funcional de fazer um intercâmbio na Califórnia economizando muito dinheiro. Então, quando aconteceu essa divulgação, foi que o blog realmente se ressaltou e aí eu comecei a escrever mais sobre outras coisas, dicas de passeio, de viagens, enfim. E lá eu falo sobre a minha escola gratuita. Valia muito a pena. Eu lembro que eu não tinha certeza, né? Quando eu estava no Brasil ainda, uma pessoa me falou, olha, você precisa de diploma? Porque eu estava procurando uma alternativa um pouco mais barata. E aí eu falei, não preciso de um diploma, eu preciso aprender inglês, eu preciso falar, eu preciso entender, eu preciso escrever com maior facilidade. Ela, tá. Então, esquece tudo que você tá vendo. Compre a sua passagem,
arruma uma casa para você morar, um quarto república, de estudante, casa de família, enfim, e vem. Aqui você vai, aqui você consegue estudo gratuito. Esquisito, né? Caramba, primeiro eu tenho que pagar no mínimo do mínimo uns $500 por semana, por mês para estudar. E depois eu posso fazer gratuito. Não gostei muito disso, achei que tava meio esquisito. Mas ok, pensei um pouco, dei uma pesquisada, a menina tinha me contado mais algumas coisas, falei, bom, também não tenho muito o que perder. Passagem eu vou ter que comprar. Morar em algum lugar eu vou ter que morar. Se não der certo esse tipo de escola gratuita, eu vou numa outra escola paga, faço a minha matrícula e começo a estudar. Bom, fiz minha mala, comprei a passagem, conversei com essa mesma moça, na casa dela tinha um quarto vago, aluguei, conversei com a dona da casa, aluguei o quarto e fui. Bom, chegando lá, eu descobri que algumas high schools públicas, que são as escolas de colegial pública, né? Como se fosse, não é colegial que chama agora, é ensino médio. Tô ficando velha, gente, eu lembro da época do colegial. Tinha cursos de inglês gratuitos para estrangeiros. Uau! Achei aquilo o máximo. Eu ia economizar realmente, aquilo existia de verdade e que eu não estava sendo enganada, pelo contrário, era a minha alternativa para estudar inglês de verdade e dar uma animada na minha vida e depois voltar para o Brasil com maior bagagem e tudo mais. Bom, fui numa dessas escolas e eu não consegui fazer matrícula porque exigia o ID americano, que é o nosso RG. E aí eu não tinha, né? Eu não estava legalizada no país, eu estava com visto de turista. Bom, não dava naquela, mas podia ser dar em outra. Fui numa outra escola mais perto da casa que eu morava e consegui fazer minha matrícula. Gente, pasmem, o que eu gastei durante quase 4 meses de curso? $5 para fazer a matrícula, $10 pela minha carteirinha de estudante. Ela me dava direito a pagar meia entrada em cinemas, teatros, e me dava direito a fazer a carteirinha de passe escolar, ou seja, andar de ônibus, metrô, pagando mais barato, bem mais barato, é menos da metade. E aí, o que mais? Aí paguei o material escolar também, os livros, que eram mais ou menos uns $30. No final das contas, eu gastei $45 por 4 meses. Pra quem ia gastar só de escola, tinha escola de $500, de $800, de $1.700 por mês. Então a economia, gente, foi absurda. Absurda, absurda, absurda. Sendo que eu já tinha economizado $400 por mês na moradia. Vai calculando, vai pondo na ponta do lápis o tanto de economia. Isso em dólares, fazendo para real, né, o negócio fica bem mais. Bom, comecei a estudar, eu estudava à noite, tinha de uma escola de manhã, tinha outras escolas que eram à tarde, eu peguei uma escola à noite porque aí eu tinha o resto do dia para passear, para conhecer lugares, para realmente, né, viver em inglês, e à noite eu estudava. A escola ainda tinha vantagem, ela ficava na rua da casa que eu morava, que era uma travessa da Calçada da Fama de Hollywood, então era tudo muito perfeito, assim, sabe, era uma vida de sonhos, e aí foi sensacional. Eu fiquei 4 meses lá, aprendi muita coisa, vivenciei muita coisa, e dentro da escola, assim, o que eu mais gostava é que a gente ia pegar o livro, fazer lição 1, preencha não sei o que, entrega pro professor, prova no final do mês. Não existia prova. Eu escolhi em qual nível ia entrar. A metodologia deles diz que se eles me derem um papel para eu preencher e aquilo nivelar em qual classe eu devo entrar, não quer dizer nada. Eu peguei uma prova, fiquei nervosa, fui mal, vou pro básico? Não. O que eu sei? Como eu classifico o quanto eu consigo entender, compreender e me comunicar? E aí eu entrei no intermediário. E aí eles me explicaram que durante um mês a professora ia estar me avaliando. Se ela percebesse que eu estava tendo muita dificuldade, ela ia me puxar de lado, conversar e falar: olha, Fernanda, o ideal é que você rebaixe uma sala, a gente te coloca no básico para você ter maior facilidade, para você pegar um embasamento melhor do inglês. Se achassem que eu estava com muita facilidade, indo bem demais, também eu me puxar de lado e falar: olha, o que você acha da gente ir pro avançado, para você aprender mais, você, né, usufruir melhor do curso e avançar no seu inglês?
Ou seja, eles não vão te avaliar, não vão te provar por um exame, uma folha. Eles vão avaliar o seu desempenho durante um período. Eu acho isso muito legal. Eu realmente acho que prova, gente, um exame não quer dizer grandes coisas. Um vestibular para você entrar em algum lugar não quer dizer grandes coisas. Ali não está avaliando mais, acho que seu sistema psicológico, emocional do que outra coisa. Então, isso eu já achei muito bacana da forma de avaliação deles. Depois, o ensino, sabe? Assim, eu fui no meio que final de ano, então, começo de setembro, se não me engano, e aí ali você aprendia muito a ver com os dia a dia que eles estavam vivendo. Então, estava envolvido nas nossas lições e nos nossos dia a dia de aprendizado. Todos os feriados, as comemorações, os acontecimentos, né, de atualidade, o que aconteceu ontem, o acidente de não sei do que, a comemoração não sei do que lá, o que o presidente disse, todo o noticiário, né, estava dentro da sala de aula, a gente conversava sobre tudo aquilo. E isso estimulava o vocabulário. E não era o vocabulário da historinha que conta sobre não sei o que do livrinho. Era sobre o que estava acontecendo, era sobre o dia a dia. Então tudo aquilo que a gente tinha visto durante o dia estava na aula à noite. Isso era muito legal, muito bacana. E como era uma sala mista, né, tinha pessoas de todos os lugares. Na minha sala tinha vários latinos de vários países, tinha asiáticos, tinha europeus, tinha gente de todo lugar do mundo. Então tinha um pouco da visão de cada país sobre certas culturas, sobre certas posições políticas, sobre feriados, sobre religião, sobre economia. Então isso era muito legal, porque além de aprender o inglês, você tinha contato cultural mundial. Éramos mais ou menos uns 25, eu acho, não sei, acho que eu nunca contei quantos alunos nós éramos. Mas era muito bacana por isso, além do aprendizado do inglês, do aprendizado cultural, e a gente se conhecia, a gente fazia amizade, rolava um network muito bacana. E fora dali, aprender inglês, se comunicar, e a gente sentia no dia a dia que o inglês ia melhorando, pelo menos eu sentia assim. E eu posso dizer que eu voltei pro Brasil com o inglês infinitamente melhor. Claro, ganhei fluência? Não. Em 3, 4 meses, 5, 6, você não vai ganhar fluência. Você vai ganhar fluência ficando lá 2, 3, 5 anos. Mas dependendo da sua facilidade, é claro. E do quanto você já sabe de inglês. Mas o que eu chamo de fluência, gente? É mais do que o falar, do que conhecer as palavras, do que formar a ordem certa das frases, conhecer todas as formas verbais, enfim. É sotaque. O entendimento coloquial, formal e regional da língua, é muito mais, entende? E é difícil você perder o seu sotaque brasileiro e aprender um sotaque americano, por exemplo. Não é de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Na verdade, nem precisa ir longe. Quando a gente vai, por exemplo, você nasceu no sul do país e você muda para o Rio de Janeiro, qualquer carioca vai saber que você é do sul, vai falar que você fala cantado, é aquela história toda. Assim como um carioca chega em São Paulo, a gente sabe que ele é carioca. Ele não tem a fluência paulista, ele tem o sotaque carioca. A mesma coisa lá. Chega lá e você fala o inglês muito bem, mas eles sabem que você não é americano. Ou se você chega na Califórnia e você é, sei lá, de Washington, eles sabem que você não é californiano. Tem sotaques. Então, pra mim, influência é esses mínimos detalhes. Pra você alcançar isso, é muito tempo lá. É a mesma coisa lá. Chega lá e você fala o inglês muito bem, mas eles sabem que você não é americano. Ou se você chega na Califórnia e você é, sei lá, de Washington, eles sabem que você não é californiano. Tem sotaques. Então, pra mim, influência é esses mínimos detalhes. Pra você alcançar isso, é muito tempo lá. Mas eu também não estava tão preocupada nisso. É claro que se eu conseguisse ter ficado mais tempo, que querendo ou não eu tinha que voltar e trabalhar, eu teria me pegado nesses detalhes. Mas eu já fiquei muito feliz por ter voltado entendendo inglês. Eu cheguei lá, durante os 15 primeiros dias, 10, 15, eu não entendia nada do que as pessoas falavam.
Hoje eu entendo, eu vou, eu volto, eu converso, eu ajudo as pessoas que vão comigo, os grupos de viagem que eu faço, família, amigos que vão comigo, eu consigo fazer todas as traduções simultâneas, eu faço todas as leituras, eu entendo, eu ouço uma música, mesmo que por contexto, eu consigo entender todo o significado, eu não necessariamente preciso das legendas dos filmes, e isso é muito gratificante. E saber que eu consegui fazer tudo isso, economizando uma grana incrível, assim, é melhor ainda. Bom, gente, então, nesse vídeo eu queria contar isso pra vocês, que existe essa possibilidade, como que eu fiz, pra fazer o meu estudo de inglês, como eu fui, ou seja, eu fui sozinha, eu fiz o meu planejamento, eu fui atrás da passagem, eu fui atrás da moradia, fui atrás da escola, todos os passeios que eu fiz lá eu fui atrás sozinha, não teve uma agência de turismo ou de intercâmbio por trás, porque eu queria realmente fazer uma viagem o mais proveitosa e funcional possível e o mais simples e econômica possível. Sem muito blá 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 e sem muito investimento desnecessário. E deu certo. Graças a Deus eu posso dizer que a minha viagem foi fantástica. Valeu muito a pena, eu faria tudo de novo. E, bom, esse vídeo é pra contar como foi então essa introdução. No próximo eu vou falar sobre como eram as escolas, para quem se destina, sobre tempo de estudo, e sobre como era a minha casa, como eu consegui, como a gente lidava por lá, porque tinham vários estrangeiros, enfim, combinado? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, avalie o vídeo aqui embaixo pra mim, no joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se vermelho. Clica nele para você receber os próximos vídeos, tanto sobre intercâmbio, sobre os outros conteúdos aqui do canal. E se você tiver alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei hoje, sobre intercâmbio, é só postar nos comentários aqui embaixo que eu vou responder com o maior carinho pra você, combinado? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do blog do voupracalifornia.com.br e também o link sobre os posts que tem lá sobre intercâmbio pra vocês conhecerem, ok? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!